Então vai, mãe, vamos começar. A senhora pode começar. Se a senhora quiser falar seu nome, se apresentar, né? Falar que a senhora é minha mãe. Graça e paz para todos. Eu sou a Judite, a mãe do Juliano. Nasci na Bahia, na cidade de Ibirapuã. E meu pai ficou doente e a gente precisou vir para Campinas. E eu era pequena ainda, muito menina nessa época. E meu pai não, Então a gente não conhecia Jesus. Mas aí meu pai faleceu. E minha mãe ficou com 8 filhos e mais meu irmãozinho e grávida do meu irmão, que é meu irmão caçula. Então a gente teve que ir trabalhar muito cedo, né? Todas precisou trabalhar. E eu fui trabalhar numa casa que eu tinha que olhar 2 crianças e fazer comida. E eu, como eu era lá da Bahia, lá a gente era fogão de lenha. Nós tínhamos, era fogão de lenha, não conhecia fogão a gás. Panela de pressão, nunca tinha visto. Coloquei o feijão para cozinhar e na minha cabeça de criança, né, eu pensei, eu vou tampar aqui onde está o pino, não consegui achar o pino da panela, aí eu falei, vou tampar aqui em cima e pronto. A panela estourou, porque aí pegou pressão e eu estava na beira do fogão, né, fritando o arroz. E aquele feijão, a panela estourou, a tampa da panela voou para cima, quebrou o telhado da mulher, voltou para baixo, amassou o fogão. E o caldo veio tudo em mim. Então queimou meu olho, queimou meu rosto, um pouco dos meus braços. Era uma dor terrível. A gente não tinha carro, né? Foi uma situação assim, bem difícil. Então as minhas irmãs tinham que me levar aqui no Mário Gatti de ônibus. Então assim, eu gritava dia e noite, vinha aqui no Mário Gatti. Eles pegavam, faziam raspagem, colocavam um remédio, aí parava a dor. Mas quando o efeito daquele remédio passava, eu começava a gritar de novo. Uma pessoa que a gente conheceu e que era da Igreja Pentecostal Luz da Vida, que era a irmã Edith, que também já partiu para o Senhor. E ela chegou na minha mãe e falou, lá na Igreja Luz da Vida, tem um pastor e ele ora e as pessoas é curada. E ela convidou minha mãe. E aí minha mãe pegou e foi, né? Não tinha mais o que fazer. Então pegou e foi. E chegou lá, minha mãe conheceu o pastor Agenor. Ele começou a orar por mim. Minha mãe aceitou Jesus lá, né? Passou a ser crente. Minhas irmãs também. Com o tempo eu comecei a tentar abrir o olho. E aí passou mais um tempo eu comecei a enxergar minhas irmãs assim, de vulto. Sinceramente, eu pensei, nunca vou enxergar. E toda a minha família pensou, né? E aí foi clareando minhas vistas com o tempo, foi clareando, e eu passei a enxergar. Só que passou o tempo e eu continuava indo na igreja com a minha mãe, né? Com a minha irmã. Só que assim, passou o tempo e eu era jovenzinha, né? E eu não queria ser crente. Porque assim, naquele tempo, os usos e costumes eram muito severos. Você não podia passar uma base na unha, você não podia jamais passar um esmalte, um batom. E eu era assim, um pouco vaidosa, né? Então eu não queria ser crente. E esse pastor, Agenor, ele continuou orando por mim. Ele ia lá me visitar, eu corria para a casa da minha tia, que era no mesmo bairro, a gente morava ali no Jardim Eda. Então a nossa casa era mais para cima, da minha tia era mais para baixo. E eu corria para a casa da minha tia. E aí passou, né, um tempo, a minha irmã e meu cunhado já moravam em outro bairro, e eles foram lá em casa para ir junto com a minha mãe para a igreja. E nesse dia eu queria ir no baile, só que a minha colega não ia, minha mãe falou, você não vai. Então eu ia ficar sozinha em casa. Minha mãe falou, vamos para a igreja. E eu falei, na igreja eu não vou. Aí meu cunhado, né, Deus usando ele, aí ele pegou e falou assim, Judite, você vai ficar aí sozinha? Vamos para a igreja com a gente. Aí eu fui para a igreja, assim, meio contrariada, mas para não ficar sozinha. E chegou lá, começou o culto normal. Aí depois, passou um tempo, os irmãos cantou um louvor. Falava assim, esta obra é de Deus, ela não pode parar. De Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. E aquilo, irmão, foi como flecha no meu coração. Mas entrou assim, sabe? E eu senti uma vontade, um desejo enorme de aceitar Jesus. Uma vontade, uma alegria que eu não conseguia explicar.
E aquele tempo, todos os cultos, toda reunião que tinha, os irmãos faziam apelo para quem quisesse aceitar Jesus. Então eu fiquei esperando. Só que como só tinha eu de visitante e o pastor já estava cansado, né, de pregar para mim e eu não aceitava, então ele não fez apelo, só tinha eu. E que chegou o final do culto. Eu assim, o coração assim, sabe, desesperado para aceitar, aquela vontade, aquela alegria no coração. Só que o pastor, né, era eu só, ele não fez o apelo. E aí depois, no final, quando ele chamou para orar, eu não aguentei. E eu era muito tímida, então eu queria que ele chamasse, né? Mas aí eu não aguentei. Quando ele chamou para fazer a oração final, e eu levantei minha mão e falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele mandou todo mundo sentar, e ele falou que quantas vezes ele foi me visitar, né, pregar para mim, que eu não aceitava. Então, assim, foi uma alegria, todos nós choramos, minha família também, e foi uma bênção. Quando eu segurei, eu tenho 4 filhos, né? E quando eu segurei meu primeiro filho, foi uma emoção tão grande que eu olhei o meu filho e falei, eu posso ver o meu filho. Eu sou muito grata a Deus, porque o que Ele já fez por mim, não posso agradecer, mesmo que eu faça alguma coisa no reino de Deus, eu jamais vou poder agradecer tudo que o Senhor fez por mim.